Mais um programa do Paulinho, com um patrocínio, claro, da maior e melhor loja Country de Apucarana e região, lá do meu querido Júnior, Texas Farm. Como sempre eu digo e vou repetir para vocês, está à procura de uma ferradura? Lá tem. Você está à procura de um chimarrão? Também tem. Meia, cueca, tudo que você precisar. Seja para o seu marido, seja para sua esposa, para o seu filho, para o seu cavalo, para o seu cachorro, a loja Texas Farm de Apucarana com certeza vai atender a vocês. Tá duvidando de mim? Vai lá na loja. Fica ali na saída para Pongas, vai lá, dá um pulinho, conversa com o Júnior, com a Giovana, com toda a equipe de vendas lá, que com certeza vocês vão se surpreender. Não só com a qualidade dos produtos, mas também com atendimento nota 1000 de lá, hein? Forte abraço para todos aí do Texas Farm. E hoje, dando seguimento, vocês viram, né? Acabamos aí com a nossa minissérie do deputado estadual e delegado, Dr. Jacovós, e já vamos iniciar hoje com um grande amigo meu, um grande querido, percorreu aí uma estrada muito longínqua, cheio de pedreira aí na direção do Ciretran de Apucarana. É ele, Fernando Algarte Garcia, pai também do meu grande amigo Fernandinho Garcia, lá do fórum, que tá me devendo uma visita. Mas já começando do começo, Fernando, obrigado por ter aceito o convite e já vamos começar do começo. Se apresenta aí para o nosso público, olhando para sua câmera ali, que nós separamos especialmente para você. Vai lá. Quanta honra, hein, Paulo? Olha só, em primeiro lugar, agradecer a você pelo convite que foi feito. Você que esteve lá na nossa querida Associação Filantrópica Ferrabula, a qual eu faço com muito orgulho parte dela, me fez o convite, eu não podia deixar de vir aqui, né? Já que o Fernando Filho não vem, então vem pai. Puxa o Já vou dele. cobrar ele, né, no Isso, caso. Posso cobrar, né? Pode cobrar. Fernando Garcia Algarte Filho é o meu, como você disse, é um grande amigo, assim como você é amigo meu, e eu sempre falo o seguinte, viu, Paulo? Quando a gente recebe um elogio, é importante, mas quando elogia um filho, é muito mais importante. E você tem um carinho especial pelo meu filho, lá no caso ele é conhecido como Fernandinho, né? Justamente. Lá do fora. Faz um trabalho, inclusive da mesma profissão tua, né? Ele é advogado, é licenciado, inclusive, que ele passou no concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça, e hoje é o responsável pela chefia da Secretaria do Juizado Especial, comandado muito bem pela nossa querida Márcia Pugliese. Tenho, com todo respeito, falar de Márcia porque ela é uma amiga minha, né? A gente fala doutora Márcia, que é juíza, mas é uma amiga querida, né, na verdade, que comanda muito bem o Juizado Especial lá. Você sabe disso. Com certeza. Você está sempre ali porque você, na verdade, é a tua área, né? O advogado realmente faz muita presença, na verdade, na questão do fórum, apesar que hoje tem muita informatização, né, Paulo? Muita. Mas olha, você falou o quê? Vamos me apresentar. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer você, né? E é claro que agora, agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo agora, você, nosso telespectador do programa do Paulinho, nosso carinho, nosso respeito, e dizer para você o seguinte, falando lá naquele tempo, estava assistindo outro dia o programa, que você fez as entrevistas com o meu querido, doutor Jacovós. Uma minissérie, né? Sim. 3 episódios. Foi 3, né? 3 episódios e sobrou matéria ainda para falar, hein? Exato, sobrou, mas ele tem uma carreira muito brilhante, né, na verdade. O doutor Jacovós é um amigo querido, na verdade, foi um dos maiores delegados que nós tivemos aqui na cidade de Apucarana, fez um grande trabalho e hoje também faz um belo trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, como deputado estadual, representante de Apucarana e de todas as outras regiões aqui, as outras cidades da região. Então, um abraço a ele, né? Eu acompanhei todo o programa, viu? Tem conteúdo para muito programa aí, né? Com certeza. Mas tá bom, um abraço, doutor. Pois é, eu vim da cidade de Mandaguari, nasci lá em Mandaguari e vim para Apucarana com 9 anos de idade. Quando meu pai veio para cá trabalhar numa cerealista na época, eu tinha 9 anos, isso fazem já 58 anos, já tá fazendo a conta, né? 9 com 58, tá, eu tenho 67 anos hoje. E Apucarana, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos justamente na área de cereais, que era o forte da Barra Funda naquela época, onde eu fui morar e moro até hoje, inclusive, na região. A Barra Funda, inclusive, que recebeu o nome de Barra Funda, justamente sabe por quê? Por causa da Barra Funda de São Paulo. Que Olha era só. Comercialização de cereais lá. Era o carro-chefe, vamos dizer assim, era o destino mais provável para os cereais aqui de Apucarana, região aqui? O que acontecia na década de 70, Paulo, é que a Barra Funda, na verdade, nós tínhamos, por exemplo, toda essa região do Ivaiporã, Jardim Alegre, ela produzia muito feijão. Talvez fosse o maior produtor, acho que era, na verdade, o maior produtor de feijão do Brasil. Do Vale do Ivaí como um todo aí. O Vale do Ivaí como um todo produzia feijão e, na verdade, era um dos maiores produtores de feijão do país, porque quando você pegava lá, Minas Gerais comprava aqui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, todos esses estados não produziam feijão lá. E a maior safra, na verdade, era na região do Vale do Ivaí, e como não tinha asfalto entre Mauá e a região de Ivaiporã,
o pessoal que vinha de lá, eles vinham com o caminhão, que é os caminhões, era caminhão toco que a gente fala, tá? Sim. Que vinham, por exemplo, cortando barro e traziam o feijão até Apucarana, que era o ponto, última saída, na verdade, o último ponto de parada do pessoal que vinha de fora para comprar. Então eles paravam aqui e a centralização de cereais aqui na Barra Funda era muito grande. Que legal, muito grande. hein? Chegava, às vezes, você ter mais de 200 caminhões descarregando na Barra Funda. E quando você chegava à tarde, talvez já não tinha quase nenhum saco de feijão, pode dizer assim, porque o pessoal que vinha de fora já vinha e carregava os caminhões e levava embora. Então era um fluxo gigantesco de caminhões e de gente de fora também. Muito grande. Gente que vinha de todos os outros estados do Brasil, praticamente, comprava aqui na cidade de Apucarana e ganhou o nome de Barra Funda. Foi o meu querido Pio Campoi, pai do Curisco, que é criado daqui também de Apucarana, que ele batizou a região da Barra Funda de Barra Funda em função do nome da Barra Funda de São Paulo. E eu vim para Barra Funda naquela época, meu pai veio para trabalhar ali. Com 12 anos fui trabalhar uma cerealista, do meu querido e padrinho, saudoso, né, porque faleceu há pouco tempo aqui, você conhece o filho dele, Raj Feguri, que é advogado, e o pai dele, eu posso dizer assim, que foi o meu segundo pai, que me ensinou muita coisa, na verdade, viu, Paulo? Que legal. Me ensinou eu a trabalhar, me ensinou... E depois, com o tempo, acabei abrindo um armazém de cereais junto com meu pai, até o ano de 1986, quando nós paramos aí, porque o cereais... O ano que eu nasci, então. Para você ver como é que eu tô velho. Então, gente, olha, mas um pouquinho da história de quando eu vim da cidade de Mandaguari para cá. Até 86, depois fracassou a questão de cereais, fui cuidar das minhas coisas, eu tinha já umas propriedadezinhas, na verdade, para cuidar. Fui cuidar e eu, na verdade, não tinha nenhum envolvimento até aquela época em política nem nada, era comerciante de cereais. E assim, Fernando, na questão, houve uma má administração no seu ponto de vista? Foi alguma questão política que atrapalhou esse crescimento de Apucarana? Também na questão dos cereais ou não? É o mundo que mudou mesmo, a realidade que mudou no modo geral? O que você acha? Boa pergunta, porque eu digo sempre o seguinte, viu, Paulo? Eu sou apaixonado pela Barra Funda, sou apaixonado por Apucarana, pelo meu estado do Paraná, eu sou brasileiro. Eu digo sempre que eu sou muito bairrista. A minha cidade de Apucarana, na verdade, eu carrego no coração, como eu disse para você, nasci com muito orgulho na cidade de Mandaguari, mas a cidade do coração, na verdade, que estou há 58 anos, é Apucarana. Então o que aconteceu? Com o passar do tempo, muitos outros estados começaram a plantar, por exemplo, feijão, teve um fluxo muito grande de comercialização de mamona, sabia? Aqui na nossa região, eu comprei muita mamona, inclusive. E a gente vendia para as indústrias que faziam óleo de avião, óleo para avião, porque ela tem ela resiste muito ao frio e resiste muito ao calor, o óleo de mamona. E é utilizado em avião até hoje. E a mamona também, só uma curiosidade, né, Fernando? O pé de mamona também é muito resistente, tanto que ele era utilizado nessa época de 70, na época, no auge do café, para proteger o café da geada, né? Era isso também, né? Exatamente. Você parece como é que você nasceu em 86? 86. Mas conhece da história, né? Não, conheço bastante. Porque eu sou um leitor nato da história do café. Muita gente plantava a mamona, você falou bem, na rua de café para segurar o vento, porque ele, na verdade, o pé de mamona ele resiste muito ao frio. E ele segurava o vento justamente para quê? Para não queimar o pé de café com a geada. Uma geada que nós tivemos em 1975, muito forte em Apucarana, depois em 1981 também muito forte. Em 75 praticamente foi erradicado o café. Tiveram que, os cafeicultores, que nós devemos muito a esse pessoal, viu? Com certeza. Plantava café, tiveram que cortar praticamente, a gente fala cortar no pé, sabe o que é, né? Praticamente cortar na terra e replantar novamente o café. E foram guerreiros, viu? Destruir, né? O que já estava lá para fazer de novo, né? Mas você acha que foi uma falha na administração da cidade de Apucarana nessa época ou não? O que você acha? Não, na questão do café é isso que eu estou dizendo para você. O que aconteceu? Com a questão do feijão, no caso do Vale do Ivaí, que houve na época já o asfalto eu participei da construção daquele asfalto de Mauá a Ivaiporã. Eu tinha um caminhão na época e eu puxava cimento para as companhias que faziam asfalto, sabia? Cheguei a puxar cimento ali, na verdade. Então saiu o asfalto dali, o pessoal já começou a ir um pouco mais para o fundo, para Ivaiporã e tal, e os outros estados começaram a produzir feijão. Então o que aconteceu? Começou a diminuir a comercialização de feijão aqui. Então eu não colocaria a culpa, na verdade. Nós tivemos aí grandes prefeitos que deixaram a sua marca também. Então acredito que nessa questão da comercialização, principalmente dos cereais, não creio que tenha havido aí uma intransigência por parte de uma administração municipal. Não, eu acho que a própria produção mesmo fez com que diminuísse o fluxo de comercialização de feijão aqui na região. Aumentando também a demanda de outros estados, né? E também até outros países, né? Que a turma do agro aqui são nossos fãs também aqui, tenho muito carinho, muito respeito por eles, né? Um forte abraço aí para todos, independente do ramo que exercem, gado, agricultura, fica aqui o meu abraço e com certeza eles precisam de uma atenção especial, né, Fernando? Sempre vão precisar, porque às vezes eles ficam meio que abandonados de lado, né? E eu acho que isso que uma administração, aquele que representa o povo, tem que ter um olhar especial também para
para esse ramo de profissionais, né, Fernando? Lembrou bem, Paulo. Olha, quero aqui, inclusive, até prestar minha homenagem, por exemplo, meu carinho aos produtores rurais que nós tivemos na região de Apucarana. Para Pirapó, para que você tenha uma ideia, produz ainda até hoje um dos cafés de melhor qualidade do Brasil. Tanto é que nós estamos tendo aí café qualidade, por exemplo, os concursos, sempre é o pessoal ali da região de Pirapó, a Solange, que inclusive é a mulher produtora, que ela inclusive é uma das que sempre ganham prêmios em função da questão da qualidade de café. Então, o cafeicultor, na verdade, e outros produtores, você falou bem aí, nós temos grandes produtores de leite aqui na cidade de Apucarana. Com certeza. Então, eu acho que merece todo o nosso respeito, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que é leiga, ela não sabe como é que é a questão do trabalho na roça, pode dizer assim, para ficar mais fácil. O produtor rural, às vezes, ele acorda às 4 horas da manhã e muitas vezes ele roda à noite trabalhando em cima de uma máquina para colher o produto dele, na verdade. Por quê? Porque ele tem que aproveitar as questões climáticas também. Justamente. Então, ó, tô falando para você, viu, meu produtor rural? Parabéns, viu? Você merece, com certeza, todo o nosso respeito, nosso carinho, porque, de fato, fazem um trabalho brilhante. Sem você aí na roça, com certeza, a mesa nas grandes cidades e nas cidades menores que também, no caso, não teriam o que comer, porque você é que é o produtor, você é que leva a comida até a mesa do trabalhador brasileiro. Com certeza. E assim, Fernando, entrando mais um pouquinho para a sua história, quando que você quis se meter com o Ciretran de Apucarana? Mas antes disso, Ciretran e Detran, fala a diferença para os nossos telespectadores aí. Bom, vamos lá, em primeiro lugar. Confunde muito, né? Confunde, muita gente fala, vou no Detran, quando ele chega lá tem uma placa, Ciretran. Então deixa eu falar. Foi boa pergunta, porque é bom esclarecer isso, porque a pessoa que é leiga, ela não tem como, bom, por que motivo ela vai saber disso? Não é a área dela, né? Justamente. O Detran, na verdade, é simplesmente, vamos para ficar mais fácil de entender, o Detran é a matriz, que é o nosso Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, que fica em Curitiba. E as Ciretrans são 101 circunscrições regionais de trânsito, que são as regionais, ou seja, como se fossem as filiais. Então nós temos 101 Ciretran no estado do Paraná. E o Detran é o Detran Central. É a sede, vamos dizer. Exatamente. A sede é o Detran e as filiais são as Ciretrans. Exato. Igual então, o que acontece? Aqui em Apucarana. Isso, Apucarana tem a Ciretran, como nós temos Jandaia, Maringá, Sarandi, Arapongas, Rolândia. São Ciretrans, são circunscrições regionais. E quando que você e por que se meteu nisso? Mas aí tem outra história antes. Então vai. Até então, Paulinho, 1990, eu era mais ou menos aquele eleitor que ia votar porque era obrigado. Não me metia em eleição, não me metia em política. Conheci praticamente quase que, desde quando eu cheguei de Mandaguari para cá, eu conheci quase que a totalidade, quase que todos os prefeitos. Quase que todos. Quando eu cheguei aqui, o prefeito era o senhor Saúl Guimarães da Costa. Você não vai lembrar disso, é lógico, né? Você não tinha nascido. Você vai se lembrar que de 86 você nasceu? Você vai se lembrar talvez lá de 92, quando se elegeu pela primeira vez o ex-prefeito Walter Pegoré. Justamente. 86, quando você nasceu. O prefeito... época que tinha uns comícios. Sim. Tinha os comícios, podia fazer show. Podia fazer show, era muito show, muita festa, né? Posso falar uma coisa para você? Eu gostava daquele tempo e o público, na verdade, também, porque era uma distração. Com certeza. Nós trazia uma banda, por exemplo, que tocava, o Apucarana era campeã de bandas, nós tivemos grandes bandas aqui, e dava trabalho para eles, dava serviço para eles. Muita gente não vivia, de repente, em função de uma eleição. Acabou isso, né? Boné, as fábricas de boné, por exemplo, poderia vender. Camisetas. Vender, né? Aí o pessoal começava a calcular que, mas quem tem mais condições, ele vai comprar mais camiseta, mais boné. Mudou o quê? Quem tem mais condição, na verdade, até hoje, na verdade, ele tem a possibilidade de ter uma estrutura maior. Nós sabemos disso. Com certeza. Então lá em 1990, né, como eu disse para você, não tinha nada, tinha o prefeito na época de 1990, José Domingos Carpellini, e um grupo de amigos empresários aqui chegou para mim e disse, olha, nós vamos pegar um partido, nós vamos participar da eleição em 1992. Eu falei, então, mas eu não entendo nada de política. Não, nós temos um tempo para aprender. Nesse caso, o que aconteceu? Eu assumi a presidência do PL na época, que não é o PL de hoje, o PL naquela época, o presidente nacional chamava-se Álvaro Vale, era um deputado federal, cara muito inteligente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, faleceu já inclusive. E eu peguei o partido, como dizer, história no escuro, o partido que em Apucarana era dirigido pelo advogado Lorival Lindo de Souza. Lorival, grande amigo. Lorival, grande amigo também. E nós temos uma parceria muito boa, porque quando ele saiu, eu falei, o Fernando pega o partido, mas ele continuou junto comigo, porque eu não entendia mesmo. Auxiliando ali, dando. Sim, tanto a jurídica como politicamente, ele conhecia muito. Então o que aconteceu? Pegamos em 92, fomos participar da eleição, eu fui candidato a vereador pelo PL, e o PL saiu fora da coligação, que naquela época, para quem não sabe, os partidos se coligavam. Correto. Né? E você fazia o número de legenda, tinha coligação que fazia 3, 4, 5 vereadores, porque nós tínhamos 17 vereadores na Câmara de Vereadores. 17. Eu fui o 11º mais votado. Meu partido não fez minha legenda. Em 92? 92. Correto. Eu fui o 11º mais votado, o partido elegeu 2 vereadores
E foi o doutor Estênio Alvarenga e o Gilberto Clemente. E eu fui o terceiro do partido na época, fiquei na primeira suplência. Mas as questões de legenda que não mudaram até hoje muita coisa também não, né? Hoje você fica aquela questão de legenda, a gente vê gente que faz 1.500 votos não se elege, às vezes um que faz 700 se elege. Isso acontece até hoje. Então o que aconteceu? Na época eu assumi a chefia de gabinete do prefeito, o Walter Perguerano, na época, onde fiquei até 96, saí e falei, não vou mais participar de política. Vou ficar. Mas sempre a gente não tem jeito, porque você vai chegando na época de eleição, Paulo, aí o pessoal já começa, olha, você é uma pessoa muito conhecida, tem que estar com a gente, nos ajuda aqui. Cogitando. A gente sempre participa. Sempre participa. Chega a época de eleição, o pessoal chega daí, você vai ser candidato a vereador? Eu sempre falo pro pessoal, gente, eu acho que passou minha fase, né? Estou com 67 anos, apesar que, graças a Deus, Deus me deu uma boa saúde, que apesar da idade, isso mesmo. eu, graças a Deus, estou jogando bola, viu? Jogando minha bolinha ainda. Tá certo. Lá no Mas artilheiro ou não? É porque é o seguinte, o pessoal fala que eu fico na porta do gol só para empurrar a bola para dentro. Ah, entendi. Mas entendi. Boleiro, tá certo. Mas cara, o Romário fazia isso, virou artilheiro. Tá certo. É isso mesmo. Gente, é isso mesmo. Pra brincar. E aí, em 2000, você falou da questão, você estava falando da questão da Ciretran? Da Ciretran. É isso, depois de algum tempo, todas aí mas aí, voltando um pouquinho, não quis mais sair? Não. Só ficou participando ali? Participe de todas as eleições. Isso. E daí quando que decidiu? Foi um convite? Foi uma indicação política? Como é que foi a sua entrada no Ciretran de Apucarana? 2001, eu não tinha nada, estava fora da política, fora de todo o setor público, na verdade, estava cuidando das minhas coisas, né, comercializando e tal. E em 2001 chegaram para mim e disseram o negócio seguinte, nós precisamos de alguém, na época nós tínhamos montado uma revista, a Revista Atual, na época, né, e a gente estava com a revista, mas não tinha nada, eu não tinha nada de envolvimento político pessoal. Em 2001 chegaram para mim e disseram, olha, nós precisamos que você assuma a Ciretran de Apucarana. Eu levei um susto, porque que eu tenho a ver com o Ciretran, não conhecia nada. Só que tem um detalhe, meu Paulo, eu tenho sempre dito o seguinte, eu sou um bom aluno, aprendo rápido, né? Com certeza, isso que é importante. Como é que é? Como é que é? A modéstia minha é boa também, né? Modéstia não, lógico. É que, sabe o que é? Quando a gente pega uma coisa, por exemplo, eu gosto, quando eu pego alguma coisa para fazer, eu quero fazer bem feito. Quando você quer fazer bem feito, né, automaticamente você vai procurar o melhor caminho para que você faça aquele trabalho que tem que ser feito. Com certeza. É a questão da força de vontade, a questão da disciplina, né, Fernando? Sim. Isso que é importante. Né? Foi o que eu fiz em 2001, assumi a Ciretran em 2003. Em 2002 nós tivemos eleições para o governo, na época que eu assumi era o Jaime Lerner, o governador. Aí o Requião ganhou a eleição em 2002, a primeira coisa que ele fez foi, lógico, tirar os cargos de confiança que tinha do governo passado, que eu acho que está certo também. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, não. Afinal de contas, ele assumiu o governo, vai colocar a equipe dele. Eu não fazia parte da equipe dele. Aí saí, fiquei fora, não vou mais participar da questão, por exemplo, mesmo do Detran mesmo. E fiquei fora disso, é só nas eleições que a gente sempre surge. Quando aparecem as eleições, o pessoal, daí você vai ser candidato? Não, por enquanto não. Quem é que sabe? Eu sempre tenho um ditado que eu digo o seguinte, eu não falo assim, nunca mais vou fazer isso. Com certeza, não tem como, né? Porque eu falo que nunca mais é muito tempo, né? Com certeza, muito tempo, muito. Então, o dia de hoje eu não sou candidato, por exemplo, mas nós temos eleições em outubro. Tem gente que fala, você pode ser candidato? Quem sabe? Justamente. Não sei, ué. E à frente do Ciretran, você ficou quanto tempo? Então, esse ano eu fiquei 2 anos, depois em 2011 eu reassumi a Ciretran, me chamaram na mesma situação, me chamaram na época lá para assumir a Ciretran, eu assumi, fiquei até 2013, né, quando já no caso o prefeito era o Beto, eu saí em 2013, quando foi em 2015, fiquei mais 2 anos, né, nesse caso. Em 2015 o Beto era o prefeito, me chamou lá, e ele com alguns empresários, o Advílio Marcos, o Val, na verdade, e alguns colegas amigos aí, empresários, chegaram e me disseram, olha, nós precisamos que você assuma a Ciretran de volta. Eu falei, mas eu já não tinha nada mais, eu já tinha desistido, já falei, não estou afim mais de assumir qualquer tipo de cargo público assim não, né? Porque uma indicação política é aquela história, você sabe a hora que você entra, você não sabe a hora que você sai, de repente você pode estar fazendo o seu trabalho, porque você tem que ter um planejamento em tudo aquilo que você faz, e eu faço isso. Na Ciretran não era diferente, eu fiz um planejamento de como vou administrar. Eu talvez não tenha feito, eu falei para você em off, sim, talvez não tenha feito tudo que foi preciso, mas eu fiz tudo que foi possível. Justamente. O atendimento público, na verdade, era a minha prioridade. Com certeza. A minha prioridade sempre foi essa. Porque o público, na verdade, ele é quem paga os impostos, ele é quem paga a transferência de veículo, ele é quem paga uma habilitação, a renovação da habilitação, ele tem que pagar a taxa dessa. Paga a multa. Paga as multas. Paga a multa, paga o guincho quando o carro é apreendido por algum motivo. Né? Paga. Vai lá no Fernando lá. Eu sempre disse, Paulinho,
que eu estou falando Paulinho porque... Paulinho, com certeza. Com todo respeito. Com certeza. Eu vou falar doutor Paulo, o senhor é doutor, mas Com nossa certeza. amizade permite. Paulinho é suficiente. Assim. Tanto que o programa é do Paulinho. É programa do Paulinho, exatamente. Senão seria programa do doutor Paulo. Do doutor Paulo, isso, Aí, exatamente. Então o que aconteceu? Eu sempre disse o seguinte, eu prezo muito pelo atendimento público. O público, na verdade, é o nosso patrão. Eu estou lá, na verdade, por quê? Porque ele tá, se não tivesse quem pagasse as suas taxas de transferência, não tivesse quem fizesse. Eu falo sempre que a pessoa antigamente falava usuário do Detran. Você me desculpa, mas eu não gosto desse nome. Eu acho que o usuário não é o usuário. O Detran, na verdade, ele tem o cliente. Porque tudo que ele vai fazer, ele paga. E quem paga todos os contribuintes, os funcionários que estão ali, somos nós. Inclusive a gente. É o cidadão. Você paga através da documentação que você vai fazer. Então, todo mundo que se dirige a Seretran para fazer qualquer tipo de trabalho, ele tem que ser tratado como um cliente. E às vezes, quando dava no curso de reciclagem, que eu juntava, tinha um grupo maior de pessoas, eu sempre dizia o seguinte: se você for numa sapataria e for mal atendido, você vai em outra. Com A certeza. Seretran, nosso cliente, não tem a segunda opção. Até por isso que acho que a responsabilidade do funcionário público, que ele só tem aquele local para atender, é atender bem o cliente. Justamente. E aquele que tiver desgastado, fica a dica para vocês aí, funcionários públicos. Se você está desgastado, se você está sem paciência, pede para sair. Não pode descontar no cidadão, na cidadã, que acorda cedinho. E o horário do Seretran, Fernando, você não concorda que é um período muito pequeno diante do tamanho da demanda? Antes era das 8 às 14. Isso. Hoje é das 8... Das 8 às 16. Às 16. Você, na verdade, à frente dali, você não achava que era muito pouco tempo para atender essa demanda tão grande? Pergunta ótima. Sabe por quê? Porque tinha gente que falava assim para mim, mas por que das 8 às 14? Então eu vou te explicar. Antes, toda a documentação que entrava tinha que ser revisada, inclusive dos despachantes, tinha que ser revisada e finalizada pelos funcionários. Então, toda a movimentação do dia, a gente tinha que pegar das 14 às 17, revisar todos os processos para finalizar. Então, isso te tomava muito tempo. Então, atendimento ao público era até as 14, mas vocês ficavam lá no... Nós ficávamos até as 17. Até as 17. Nós ficávamos até as 17, não, eu cansei de sair da Seretran 20 horas. Olha só. Muito, porque eu não deixava serviço para depois, para outro dia, porque senão alguma coisa que ficasse para amanhã ia acumular com o serviço de amanhã. Eu cansei de sair da Seretran 19, 20 horas, terminando, por exemplo, no caso de finalizar os processos que tinham sido montados pela equipe de balcão. Por quê? Para mim não deixar serviço para outro dia. E no outro dia, o cidadão que comprou um carro, ele quer o documento. E naquela época, inclusive, toda a documentação, no caso, ela era finalizada e o documento vinha de Curitiba. Eu peguei uma fase... Eu falo assim, uma fase dura, mas que a gente dava conta, né? Eu tinha uma equipe boa de trabalho, apesar de chuta, muito pouca gente, na verdade. Deveria ser mais, né? Deveria ser mais funcionários, né? Na época, sem dúvida nenhuma. Hoje, o que aconteceu? Com as mudanças da informatização, hoje você praticamente, toda a documentação que você faz na Seretran, você foi lá fazer a transferência de um veículo, ele montou o processo lá no caso, entrou no sistema, montou o teu processo, fez o documento, te dá a guia para você pagar, pagou, ele automaticamente finaliza na mesma hora. Então favoreceu muito também. Nossa! Agilizou. Hoje, eu digo um negócio para você, viu, Paulo? Eu falo sem medo de errar. Detran do Estado do Paraná, você que por acaso não conhece, mas eu conheço bem. Nós trabalhamos com Detrans de todos os estados do Brasil. Detran do Estado do Paraná é um dos mais ágeis e um dos mais organizados do país. Eu sei porque eu conheço, porque eu trabalhei com os outros também. Quando você precisava de alguma coisa de outro estado para cá, era uma dificuldade danada. Então hoje, todas as vezes que entra um processo novo, muda-se uma portaria, uma resolução do CONTRAN ou do SENATRAN, que antes era DENATRAN, o Detran do Estado do Paraná é o primeiro a implantar. E os funcionários ali do Detran passam por treinamentos assim, anuais? Tem que ter uma reciclagem que faz ou não, Fernando? Como é que é? Não, porque isso que eu estou dizendo para você, o processo de transferência de um veículo, por exemplo, é o mesmo. Correto. O que mudou que agora você faz através de uma informatização. A vistoria continua a mesma, a pessoa que é treinado para fazer vistoria, ele vai fazer a vistoria. O cidadão, na verdade, que vai fazer a transferência do veículo, o que é? O sistema que ele entra no computador, no caso, para fazer, é o mesmo tempo que você levava aquele recibo verdinho. E foi bom lembrar agora do recibo verdinho, porque agora não tem mais. A partir de janeiro, tudo online, né? A partir de janeiro de 2021, entrou o sistema informatizado, você não tem mais aquela questão de você pegar aquele recibo verdinho e branco, guardar numa gaveta, porque muita gente perdia o recibo. E como? Ia fazer segunda via, era um trabalho. R$179 custava, né? Justamente. Então o que acontece? Eu perdi. Hoje não. Hoje ela está no sistema. Você vai lá, o Paulo vendeu um carro para o Fernando. Você entra no sistema, abre lá, faz a intenção de venda com o recibo, preenche. Se você tiver um aplicativo chamado Carteira Digital de Trânsito, você tem e eu também tenho,
Você não precisa nem no cartório mais para reconhecer a firma digitalmente. Digitalmente, né? Esse aplicativo é muito interessante, né? Sim, eu tenho ele. Isso, eu uso ele também ali. Ali consta os seus veículos que estão no seu nome, multa se tiver, seu CNH, tudo digital ali, né? Tudo Inclusive quem tem a categoria, por exemplo, CDI, que ele é obrigado a fazer exame toxicológico a cada 2 anos e meio, lá na carteira digital de trânsito no aplicativo você também tem a informação de quando vence. E aquele que quer ser um funcionário do Ciretran, o que ele precisa fazer, Fernando? Na verdade, desde 2000, o último concurso que teve no Detran do Estado do Paraná foi em 2005. Então você veja bem, estamos há quase 19 anos, a contratação começou por volta de 2009, 2010, então nós estamos já há mais de 15 anos. Então é mediante concurso público? Concurso público. Ensino médio? Na verdade sim. Então, o ensino superior também. Ensino superior também? Também, não tem. Agora, o que acontece? Você tem nesse caso, com o tempo passando, os funcionários foram saindo, foram se aposentando, outros fizeram concurso em outro lugar onde ele poderia ganhar mais, e automaticamente nós fomos tendo uma defasagem na questão de quantidade de funcionários na época. Aí o que aconteceu? Nós temos cargos, por exemplo, cargos de confiança, né, que nem o chefe da Ciretran de Apucarana. O chefe da Ciretran de Apucarana, se aproveitar, se me permite. Sim. Mandar um abraço para minha querida Marcela, que inclusive é a chefe. Hoje é uma mulher, né? Hoje é uma chefe, né? Uma chefe. Minha querida Marcela Magon, que é a chefe da 15ª Ciretran de Apucarana. Tem muita gente que acha que eu saí, ela entrou no meu lugar, eu teria alguma restrição. Marcela é minha amiga de tantos e tantos anos. Com certeza. Então é que tem pessoas, né, Fernando? Vamos ser sinceros. Tem pessoas que querem criar caso, quer criar polêmica, né? E não tem nada disso. Porque você tem alguma coisa com o Dr. Jacob. O Dr. Jacob é um amigo querido, ele era delegado da nossa 17ª Subdivisão Policial. Como eu disse para você lá no início, fez um grande trabalho e eu era chefe da Ciretran. Com certeza. Foi uma questão estratégica, até política, alguma coisa. Sai e o outro entra, normal. Sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de Você não foi afastado por nenhuma falta grave, por nenhum tipo de falta, não tem ocorrência, nada, né? Não. Foi uma substituição natural. Substituição normal. Né? Natural, né? E nesse caso, o doutor Jacobó, no caso, que colocou aqui, nomeou, indicou para ser nomeada a minha querida Marcela Magon, falo de novo aqui, porque é uma amiga querida de muitos anos. Tem gente que às vezes acha, a Marcela entrou no lugar do Fernando. É minha amiga. Puxou seu tapete? Não puxou seu tapete? Não, de jeito não. Não puxou o tapete? Não, né? Puxou nada, imagina. É interessante. É uma amiga querida que eu falo dela até hoje. Isso, e é legal você comentar isso aqui no programa, né? Graças a Deus, aí o Ibope do nosso programa, a nossa audiência é muito alta, muito grande. Que daí se teve algum tipo de conversa paralela, nesse sentido, você já está esclarecendo. Nunca existiu isso. Não tem nada disso, né? Doutor Jacobó esteve aqui, você acompanhou o programa também. O programa dele. Conversamos lá no Ferramula, né? Sim. E vai estar aqui também com nós o presidente atual lá do Ferramula. Zanetti vai vir aqui trocar uma ideia também. Tem muita coisa. Eu quero perguntar bastante coisa lá de dentro daquele Ferramula lá, né? Inclusive, seria muito interessante. O Zanetti é o presidente, eu sou o secretário. Já que você falou de Ferramula, vamos entrar no Ferramula. Vamos entrar no Ferramula também. Isso. Eu já quero te fazer o convite para você ser um ferramulino por um dia. Sabe o que é isso? O que é? Uma quarta-feira, isso foi criado, inclusive, mandar um abraço também para ele, se você me permite, Dr. Oswaldo Soares Neto, nosso querido diretor do Fórum da Comarca de Apucarana. Ele deu uma ideia uma vez para o Zanetti. Você viu que estou esperando a visita dele aqui também, né? Eu vi o Dr. Jacobó dizendo que o Dr. Oswaldo não vem. O Dr. Marcos, meu querido amigo, o Dr. Marcos Felipe, delegado de polícia aqui, amigão da gente, né? Agora o Dr. Marcos, ele falou, como é que é o negócio? A esposa não deixa? Não. Teve uma coisa assim, mas foi palavras do Jacobó, não é você nem eu. Eu não. Foi ele que disseram, né? Então tá faltando a presença desses dois aqui, mas seguimos no aguardo aí. E o Dr. Oswaldo é bom, em primeiro lugar, porque ele tem conteúdo. E vou te falar um negócio pra você. Você passa a hora que você nem vê. Olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem.